Então, estamos aqui com 14 squares. E agora a gente vai precisar juntar todos eles. Então, como o meu top, ele vai ser, né, no meio, vai ser um top faixa, né, com alcinhas. E eu quero prender esses squares assim. Então, a gente vai fazer o seguinte. Aqui, a gente coloca eles assim. E a gente vem nesses espacinhos aqui da quina que a gente deixou, lembra? Neles, eu venho com a linha que eu vou continuar a peça. E vou dar um nozinho pra ficar mais firme depois, pra gente continuar. Aqui, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. E dentro dessas argolinhas aqui, ó, tá vendo? A gente vai pegar essas argolinhas internas, as duas de dentro. Tá vendo que aqui tem a argolinha de fora e a de dentro. Então, eu vou pegar as duas de dentro dos dois squares, viu? Nele, eu vou passar um ponto baixíssimo. Aí, a gente vai pro próximo, de novo nas pontinhas de dentro, um ponto baixíssimo. E a gente vai seguir assim, prendendo todos os squares, tá bom, gente? Cuidado pra você não colocar um por um lado e outro pro outro lado, porque quando a gente vai caminhando dessa forma pra prender um square no outro, tá vendo que ele fica com esse biquinho aqui, ó, que é os pontos que a gente tá fazendo. Então, se quando eu for continuar fazendo aqui, ó, tá vendo? Quando eu soltar, ele vai ficar com essa costurinha aqui. Se eu não prestar atenção e eu continuar prendendo os squares um pra frente e um pra trás, um vai ficar assim, sem aquela costura, e o outro com a costura aparecendo. Então, a gente tem que tomar o cuidado de costurar todos os nossos squares pra mesma direção. Então, aqui a gente vai ir fazendo assim, assim, e a gente vai continuando ele dessa forma, até acabar os squares. Porque essa parte aqui vai ser o meio do top, e aqui eu vou fazer uma barra, aqui eu vou fazer outra barra, e nessas duas barras eu vou subir uma alça, tá bom? Então, eu vou prender todos os meus squares aqui e depois eu volto pra mostrar pra vocês como que vai ficar pra gente dar continuidade na nossa peça. Agora, gente, que a gente emendou todos os nossos squares aqui, a gente vai vir aqui na pontinha, tá vendo onde tem aquela abertura do leque? E a gente vai subir um ponto alto pra cada ponto de base que tem aqui. Então, em todos esses pontinhos aqui, ó, a gente vai colocar um ponto alto. E a gente vai fazer pelo menos 3 carreiras, tá bom? De ponto alto. Então, eu vou fazer aqui toda esse comprimento aqui em ponto alto. Depois, eu vou voltar com outra carreira de ponto alto e por assim eu vou seguir 3 carreiras de ponto alto. Então, ele vai ficar mais ou menos nessa altura aqui. Eu vou fazer a mesma coisa na parte de baixo, tá bom? Então, a gente vai fazer essa sequência de 3 carreiras de pontos altos aqui em cima e aqui embaixo. Depois, eu volto pra gente fazer as laterais e depois a gente vai fazer as alças, tá bom? Então, aqui eu medi 12 centímetros do fim até onde a gente vai começar a fazer a alça. Aqui eu tô com fio, gente, duplo, tá? Agora, eu vou prender aqui com um ponto baixo e baixíssimo, um ponto baixíssimo e agora um ponto baixo. E assim, a gente vai começar a fazer a nossa carreira de correntinhas, que vai ser a alça do nosso top. Gente, finalizei aqui o top, depois eu vou mostrar aí pra vocês como que ficou. Mas nas alças, quando eu fui provar, eu achei que elas ficaram um pouco finas, né? Não tava sustentando muito bem. Então, eu vou aumentar elas aqui, vou dar uma engrossadinha. Como, Bia? Como que a gente vai engrossar essa alça agora? Então, a gente vai fazer ponto alto sobre elas. Então, como aqui a gente tem carreira de correntinha, aqui,
E vamos subir um ponto alto aqui e subir tudo aqui em ponto alto, que vai deixar a nossa carreirinha um pouquinho mais grossa e vai ficar um pouquinho mais firme na hora de amarrar. E, gente, eu quero que essa alça esteja bem longa, porque ela é pra passar aqui, ó. Eu já fiz desse lado. Então, a alça tem que passar aqui, né, pelo ombro. Depois ela tem que ir lá do outro lado das costas e voltar. Então, por isso, uma alça bem compridona. Vou medir aqui pra falar pra vocês quantos centímetros. De um P para um M, tá? E tem 147 centímetros, tá bom, gente? Aqui eu já fiz as alcinhas. E aí, ele tá ao contrário, deixa eu arrumar. Aqui tá o top pronto. A alcinha, a gente passa ela na mesma pontinha aqui, que a gente deixou o espacinho, entendeu? Pega a alcinha, passa no primeiro quadradinho e aí se segue fazendo um zigue-zague nos demais quadradinhos, tá vendo? Esse top aqui, ele tá com 45 centímetros de comprimento. E a gente vai pra parte final desse top, que ele tem um babadinho na barra, que eu tô fazendo assim. Aqui, essa carreira de correntinhas que eu fiz, ó, tá vendo esse cordão de correntinhas? Ele tem 80 centímetros. Por quê? Porque a gente vai fazer a barra do nosso top, fazendo como se fosse um zigue-zague, assim, sabe? Pra deixar como se fosse um babado. Então, a gente precisa que essa barra seja maior do que o comprimento do nosso top. Então, o nosso top tem 45 centímetros e aqui tem 80 centímetros de carreira de correntinha. E aí, o que eu fiz? Eu só subi, fiz a primeira carreira em correntinhas e a próxima aqui eu tô fazendo em pontos altos. E eu acredito que pro tamanho do babado que eu quero que seja mais ou menos desse tamanho, eu vou fazer em torno de 3 ou 4 carreiras de correntinhas em pontos altos, tá bom? Então, eu vou continuar fazendo aqui minha carreirinha de pontos altos e 3 carreirinhas de pontos altos. E aí, se já ficar no comprimento que eu quero, eu já vou começar a aplicar essa carreirinha aqui na barra. Bom, gente, agora que eu já fiz a minha tirinha, fiz com 4, tá? 4 carreiras. Agora eu tô costurando ela aqui na barra do meu top, fazendo esse drapeadinho, tá vendo? Então, eu costuro assim, ó, com pontos baixíssimos. A gente pode vir aqui, ó, eu tô andando de 2 a 3 carreirinhas em ponto baixo. E aí, eu faço esse, assim, ó. E aí, eu ando 2 ou 3 carreirinhas em ponto baixo. E aí, gente, eu faço essa preguinha aqui, essa pinça, né? Com a parte que a gente fez pro barrado. E nela, eu prendo com um ponto baixo. E aí, aqui, eu continuo fazendo em ponto baixíssimo pra prender a peça que a gente fez pra barra na peça do top. E aí eu faço mais um drapeadinho assim, prendo com um ponto baixo. Tá vendo? Eu passo ponto baixo de um lado ao outro, bem aqui no comecinho da nossa pinça, e prendo com um ponto baixo. Aí, no próximo ponto, eu já começo com ponto baixíssimo. Por isso, aí ele tá ficando nesse efeitinho assim, ó, que eu queria pro barrado. Por isso que essa parte aqui de baixo a gente fez quase o dobro, né, do tamanho do top. Porque conforme a gente for fazendo o drapeadinho assim, ó, ela vai encolhendo, tá vendo? Gente, aqui, ó, mesmo fazendo quase o dobro do tamanho, quando eu fui encolhendo, ainda faltou esse pedacinho. Então, agora eu vou repetir o processo e depois eu vou só continuar colocando aqui pra finalizar. Vou aproveitar e conversar aqui com vocês um pouquinho. Como eu disse, essa aqui é uma peça que eu ainda nunca fiz, eu tô fazendo pela primeira vez. Tô mostrando aqui pra vocês um passo a passo e tal. Conforme fui fazendo, fui tendo outras ideias, fui mudando. Pra mostrar também, gente, que ninguém é perfeito não, tá? Por mais que eu faça crochê há 3 anos, eu ainda erro, eu ainda vou buscar referência com outras pessoas, eu ainda vejo vídeos. Então, se você tá no comecinho da sua trajetória, pode ficar tranquilo, tá bom? Pode ficar tranquilo, vai dar tudo certo. Às vezes você vai fazer uma coisa e não vai chegar no resultado que você queria, às vezes você vai pra outro caminho durante o processo. Então, a vida é assim, porque aqui, né, numa peça ia ser diferente. Então, agora eu só vou voltar pra mostrar pra vocês top no corpo, tá bom? Um beijo!